30 anos se passaram. 1º de outubro de 1991. O programa Estilo está no ar para você. Vem comigo que já vamos falar um pouco do 1º de outubro de 1991, às 17h30, o Lucimar chega em Santa Maria. Caramba, gente, é uma loucura a vida da gente. Pois é, lá eu, sargento temporário, em Bento Gonçalves, de manhã às 9h eu presto a continência, abrem os portões, eu de traje civil, aonde entrego a farda e concluo meu período temporário de sargento. E no mesmo instante, depois do almoço, eu já pego meu Chevette hatch da época, olha que chique, vermelhinho, pego a estrada e venho para Santa Maria, onde já em seguida comecei o curso de cabeleireiro. Nessa jornada toda é tão interessante para a gente começar o programa falando resumidamente um pouco da história de hoje, com 53 anos de idade, nascido em 5/5/68, na colônia cerca de Bento Gonçalves, ali mais propriamente dito Santa Bárbara de Guaporé. É uma história muito bacana, muito interessante, como todas as famílias, vem daquele procedimento da Serra de família italiana, onde os bisnonos vêm de navios, refugiados, e aí começa toda uma história da família Casagrande. E a nona morreu com quase 100 anos e falando só em italiano, e o bacana de tudo isso, que em casa com os pais falavam só italiano para a gente não aprender. O dialeto a gente sabia, a gente entendia, mas não se manifestava devido aos grandes segredos das famílias italianas. Mas eu vim fazer italiano aqui em Santa Maria, fiz na sociedade italiana, foi super bacana, aprendi muito, uma delícia. Si parla un po' di italiano, per questo si chiama Stilo con Lucimar em italiano, é uma das razões das descendências. Mas enfim, lá com 8 anos, venho de uma família rude, de pais assim que a gente era educado na base do laço. Por incrível que pareça. A gente levou bastante surra, a gente era arteiro também, né? Então com 8 anos por ali eu já comecei a carregar tijolo, o pai era pedreiro, construtor, e ali por muito tempo eu fiquei fazendo esse processo. Todos os dias, meio-dia tinha que ir com ele, meio-dia ia para a escola. E depois nesse passar de garotada, eu fiz parte de grupos de jovens durante toda a infância, toda a adolescência e até os 22, 23 anos. Fui catequista, fui coroinha, fui de grupos, de igreja, essas coisas todas que todo italiano, todo final de semana era obrigado a ir. E é muito interessante isso. Nós éramos obrigados a ir todos os finais de semana à missa, porque na época era cobrado. Nossa, era rígido e muito gratificante isso tudo e essas evoluções todas das pessoas depois trilharem o seu caminho. Mas a coisa muito boa de tudo isso é que Deus permanece no coração da gente e Ele acima de tudo. Então é muito gostoso a gente poder ter o prazer de viver sabendo que Deus nos protege. A gente faz bastante coisa errada, mas nessa trajetória toda, então aí de ser auxiliar de pedreiro, depois trabalhei muito tempo em lavanderia de carros, lavagem de carros, que por muitos anos a família e um dos meus irmãos ainda mantém esses serviços com o seu pessoal. E esse período, quando eu era garoto, antes dos manos mais jovens não terem nascido ainda, a família ainda sentia bastante necessidade, aí a gente tinha que correr atrás. E o correr atrás daí o Lucimar foi vender jornal, o Lucimar vendeu muita Marcela na Sexta-feira Santa, colhendo e fazendo os maços, para depois nas portas das igrejas vender. Fiz tudo isso assim, revistas, aprendi a fazer crochê, por incrível que pareça, quando criança, para a gente fazer jogos de guardanapos. Minha mãe me ensinou e a gente ganhava um dinheirinho, tudo que a gente podia trabalhar e fazer, a gente fazia e a gente aprendia para a gente poder sobreviver. Então o começo das histórias das famílias normalmente eram assim. E daí a parte mais complicadinha, eu lembro que Bento Gonçalves tudo é ladeira, né? Tudo é ladeira. Então empurrar carrinho de picolé com 10 anos não era fácil. Então toda a garotada do bairro amarrava nas cordas
e ajudava a gente a puxar os carrinhos nas ladeiras, e a gente virava carrinho, e quando a gente ia fazer no final do dia acertar as contas, a gente sempre ficava devendo ainda, porque se a gente chupava 1 ou 2 picolés e mais aqueles 2, 3 que a gente quebrava, na venda no final do dia sempre era um problema. E isso tudo serve de muita lição pra gente. Com 13 anos eu já fiz um concurso, entrei no Senai, sou formado em marceneiro, projetor de imóveis, coloquei a mão na massa, fiquei 2 anos estudando no Senai, me formei, depois eu fiz interpretação de desenho, também no Senai, e então hoje todos os projetos de imóveis eu sei, entendo muito bem. Controlei o setor de marcenaria por 4 anos da empresa Todeschini, a maior fábrica de cozinhas da América Latina, lá fiquei eu controlando. Todos os móveis aqui dentro do salão, todos eles, fui eu que projetei, e foi a empresa SMS, isso, Móveis Santa Maria, MSM, que fizeram pra gente, o Plínio, queridão, que fez aí a confecção de todos os meus desenhos, os meus projetos. E assim a gente foi indo e a gente foi crescendo, né? No meio disso tudo, eu sempre fui um garoto que fiz 1000 coisas, sempre muito ativo, sempre muito louco, e eu não podia depender dos pais, porque quando eu concluí a 4ª série, meu pai chegou e disse assim pra mim: é o estudo que eu tenho e é o estudo que eu vou te dar. E aí então eu comecei a correr atrás, trabalhar de dia e estudar de noite. Então até essa fase, até uns 15, 16 anos aí, a gente passava ainda por algumas dificuldades de família, e depois felizmente o pai foi evoluindo, foi crescendo, e graças a Deus hoje eles estão muito bem. E para os meninos que vieram depois de mim, era eu e o meu mano mais velho, já vieram um pouco mais tranquilos, era uma diferença grande aí de idade, já vieram um pouco mais tranquilos, graças a Deus. Não precisavam caminhar tanto que durante toda essa parte, hoje a gente reclama que tem van que leva para a escola, essas coisas todas. O Lucimar ia para a empresa, 7 horas começava a trabalhar, 6 horas saía, 7 horas começava a escola, e eu tinha 1 hora para correr, pegar um ônibus, depois chegar em casa e caminhar mais 4 quilômetros a pé, porque eu só tinha dinheiro para 1 ou 2 passagens. A empresa ficava longe da minha casa, então eu só tinha direito a 1 passagem, então eu tinha que ir e normalmente voltar da escola a pé. Por muitos anos a gente fez isso. É uma loucura, mas é verdade. E gratificante isso tudo. Então eu concluí contábeis, e nesse tempo todo eu tinha uma escola de modelos, aquele auge da lambada. Eu participava do grupo de danças que representava o estado no grupo de lambada, e a gente rodava para dançar. Então eu tinha uma academia de dança, uma academia de modelo. Com 15 anos eu já comecei com uma academia de modelo. Nesse período todo da marcenaria também foi uma história longa, que eu trabalhei na marcenaria dos 13 até entrar no exército com 18 e pouco. Aí eu entrei no exército, servi meu ano de soldado, fiz o curso de sargento. Na época, quando eu fiz, era para 9 anos, e aí 1 ano e meio depois de formado, em 87 eu servi como soldado. Mais ou menos em 89 mudaram a lei que dava adquirir estabilidade a partir de 5 anos e alguma coisa. Então eu concluí 5 anos e pouco ali de 3º sargento, e automaticamente eu tive que me desligar das forças devido ao curso ser temporário. Uma das maiores lições da minha vida, esse período que eu fui voluntário para servir, eu pedi, eu quis, foi a disciplina, as regras que existem dentro das Forças Armadas para quem sabe, para quem quer. Isso hoje está muito liberto, hoje pode tudo, né? Na época, nada contra nada. Hoje a tatuagem é um complemento de beleza, né? É um complemento de beleza hoje. Para a época não podia nem ter tatuagem no meu período de entrar no exército. Então era uma série de fatores, a gente fazia marcha do pato, a gente arrebentava joelho, tudo podia. A do arame farpado, de matar galinha com a boca. E olha, é com muito orgulho, a gente fez tudo isso e é maravilhoso. Eu tenho tudo isso nos álbuns que quando eu olho eu digo, dá saudade. Então essa coisa de a gente ser superior ao tempo, de a gente poder fazer e não ter medo, então toda este encanto dessa disciplina eu trouxe para minha vida, e foi uma das maiores gratificações, um prêmio que eu ganhei. Lá durante esse período do quartel, eu fui sargento, comandante de departamento de relações públicas, grupos de soldados, representantes de educação física,
e ao mesmo tempo eu fiquei 3 anos como presidente do Clube dos Sargentos. Então eu sempre fui muito ativo e sempre fiz bastante coisa. E nem por isso eu parei de deixar de fazer curso de segurança do trabalho, eu fiz técnica de segurança de trabalho, a gente fazia muita disciplina de neurolinguístico, eu sempre busquei muita coisa, não parei. Eu fiz aqui também, entrei 5 vezes na universidade, fiz vários semestres, lá em Bento Gonçalves eu também entrei, mas aí aquele fascínio, aquela coisa toda por enquanto da moda sempre gritou mais alto. Tanto que quando eu cheguei em Santa Maria, nesses 30 anos que aqui estou, já vou falar um pouco dessa trajetória. Por enquanto eu estou falando só da trajetória até chegar a Santa Maria. Essa loucura toda eu fiz em Bento Gonçalves. Mesmo em épocas difíceis de não ter recursos, sempre a pé, sem ter carro, eu passei a ter carro depois que eu estava 1 ano e meio no exército, quando eu passei a sargento, que daí passei a ter um pouco de dinheiro, que até então eu não tinha nem para passagem, para mim poder comprar 2 para ir ao trabalho, que da minha casa a Toda Esquina era uma distância muito longa, e da minha casa até a Escola Estadual Dona Isabel era uma distância também de quase 5 quilômetros, também era longe. Mas então é uma trajetória bem interessante assim da vida da gente, dessa construção. E aí, digamos, teria mais muitas coisas, e o nosso programa ele é curto, então a gente vai resumir um pouco, uma síntese assim de um pouco de tudo que eu fiz. Essas partes de igreja, de grupos de jovens, nossa, isso era muita emoção, né? E eu apanhei muito do meu pai, eu era capeta, e o pai só olhava assim pra gente. Quem nasceu há 50 anos atrás entende bem como é que era a criação. Aí o pai sempre dizia pra gente, olha a criação que eu tive e a criação que eu dou pra vocês. O pai é uma pessoa encantadora hoje, mas por muitos anos eu fiquei meio inimigo dele, briguei bastante com ele, mas hoje é o meu grande amigo, onde a gente ama de paixão. Até uns 20 e poucos anos de idade, pra época, eram revoltas, assim, Até porque eu levei laço até os 14, 15 anos, e pra gente até passar um período que eu enfrentei. Aí as coisas tudo mudaram depois. Mas enfim, eu acho que todos nós temos umas histórias assim familiares, e bom que Deus faça com que depois a gente entenda tudo isso, compreenda, se perdoa, e aí a gente possa viver sempre porque não existe nada melhor do que família, não existe nada melhor do que a família. Vou voltar para casa e estar aos braços da família. É o alicerce, é a construção, é o último tijolo, é tudo, é a família. Chegando em Santa Maria, nesse período já, em 1º de outubro de 91, já comecei em seguida o curso de cabeleireiro, e foi uma das melhores trajetórias da história da vida, que tudo são evoluções, e a gente sempre busca essas consequências todas, e nós estarmos cada vez melhor e fazendo muita loucura. Fiquei 10 anos trabalhando na empresa do Carlos, aí na Floriano Peixoto, onde eu fiz por diversas menções agradecimentos especiais por esse período que lá passei, onde aprendi muito. Aos professores que quando aqui eu fiz o curso, o Antônio e o Eroci, amo de paixão, e o Domingues, Antônio, Eroci, Domingues, Carlos, os grandes mestres da construção inicial da minha vida. Depois eu comecei a correr atrás, e aí a gente começa a caminhar sozinho. E aí esse correr atrás, hoje já deu 20 não sei quantos países, cursos Enes em todos eles, trabalhei em Buenos Aires, eu acho que durante quase 10 anos, representando o Brasil nos grandes palcos, nos maiores palcos da América Latina. Representei o Brasil fazendo cortes, grandes shows de penteados, Nova York, trabalhei bastante, e aos congressos de Orlando, de Paris, de Milão, de vários lugares da Espanha, da Alemanha, da Itália, dos Emirados Árabes, da África, da Suíça. São países e grandes capitais pelo mundo afora, das grandes técnicas de escolas que a gente passou. E nem por isso só sei que nada sei, como disse Fernando Pessoa, e a gente tem que estar sempre aprendendo. Eu não sou melhor do que ninguém, pelo contrário, quando você faz alguma coisa assim, o que me deslumbra, eu vou copiar o que você está fazendo para poder agregar aos meus conhecimentos. Então, esse período todo eu fui homenageado umas 300 vezes, eu acho, passo das 1000 noivas dentro da empresa, não sei quantos 1000 penteados a gente fez nessa trajetória toda. Pegamos os períodos mais enlouquecedores de 30, 40, 50, 70 mulheres nos sábados para a gente fazer penteados em dias de festas. Já passamos por todas as fantasias e as festas que existem, produzimos grandes artistas do Brasil inteiro, grandes artistas internacionais que por aqui passaram e fizeram show,
e as minhas andanças pelo mundo todo fazendo os editoriais, as campanhas publicitárias, os grandes festivais que existiam até uns 10 anos atrás, que hoje já não existe. Eu participei do estado, do Brasil e em Buenos Aires. Todos eles eu sempre, a maior parte eu tive o privilégio de ganhar primeiros lugares, ganhei os prêmios mais celebrados do Brasil, que é o Tesoura de Ouro e o Oscar de Projeção Nacional. Ganhei 7 vezes e outro ganhei 5 vezes consecutivas. Então são premiações assim super gratificadas, que é onde a gente se sente muito laureado, muito lisonjeado de todo aquele percurso que a gente busca na vida da gente, para a gente poder ter a certeza do cliente de entrar e ter a satisfação de uma missão cumprida daqui. Ele vem buscar um resultado e a gente consegue oferecer. E para mim poder, dentro da empresa, nessa loucura toda, a oferecer com excelência, todos os serviços que eu ofereço, todos eles eu sou formado. Eu fiz manicure, eu fiz pedicure, eu fiz depilação, eu fiz maquiagem, eu fiz massagem, eu fiz toda a parte do cabelo, então em todos os segmentos. São muitos cursos que eu me formei. Não me qualifiquei em todos eles, porque a minha especialidade é o cabelo. E os demais eu fiz para mim poder cuidar do meu profissional, do meu colaborador e entender o que o cliente veio buscar. Até porque se um dia existe algum 100% do cliente, a gente nunca vai conseguir agradar. Porque tem aquele cliente que é um desafio, ele vem para provocar. Tem outro que é mandado por alguém, infelizmente existe toda uma estratégia. Vem aquele que não quer um serviço, ele só quer conversar. Vem aquele que só quer tomar um café. Tem aquele que quer só dar um abraço na gente. Tem aquele que só vem buscar uma palavra de carinho e de amor. Porque a gente mexe na cabeça, deixa essa coisa tão envolvente, tão bonita, que é gostoso de a gente poder aprender a cada dia que passa com cada cliente que senta na cadeira. Porque olha o privilégio que nós temos. Você, independente de qual for a sua profissão, você vai sentar na minha cadeira e eu vou tocar em você. No momento que eu tocar em você, aí você começa a falar várias coisas, até pessoais, particulares, com umas trocas de informações. E de tanto nós escutarmos, de tanto nós aprendermos com você da sua profissão, das suas intenções, é muito gostoso para os próximos, nós podermos ter uma pequena noção e visão das coisas para poder ajudar você também. Então, depois, com o passar do tempo, a gente aprende que tudo são temporadas de grandes mudanças para a gente poder entender o cliente e poder oferecer para ele um pouco de conforto também, não só apenas na estética da vaidade, da beleza da qual ele veio buscar, e sim de toda a emoção e de um sentimento, né? Então existe todo um acervo de informações. Para isso é importante nós fazermos cursos de todas as disciplinas, nós termos um pouco de conhecimento de tudo. Depois aqui eu dei sequência nas universidades, eu fiz o MBA na Faculdade Antônio Meneghetti, eu sou formado pela Escola Internacional da Tânia de Coach Neurolinguístico, eu fiz essas imersões no Rio de Janeiro, em vários outros lugares, de alguns dias, para a gente poder ter um pouco mais de card, quer dizer, é uma somatória que é muito pouco tempo para nós falarmos de tudo o que a gente pode fazer em 53 anos de vida. Que eu me lembro, eu sempre fui muito doido, sempre comi coisas. E há 6 anos aqui com a querida e amada TV Santa Maria, onde eu tive muito medo de começar um projeto, e hoje dificilmente a gente vai parar com esse projeto. De tão gostoso que é a gente poder trazer pessoas, não de uma forma jornalística, de uma forma de valorização humana da pessoa. Porque a gente apresenta o que a gente faz dentro do salão e os clientes que a gente ama de paixão poder trocar alguma informação e ele se manifestar também pela trajetória de vida daquilo que compartilha com vocês, que a gente só tem que agregar a crescer. Então a história de vida da gente depois aqui desses 30 anos da vaidade é a melhor profissão que existe do mundo para mim, porque eu a amo fazer e é ela que eu quero ficar até nunca irei parar, só se um dia Deus me barrar ou alguma coisa, posso reduzir sim, ou coisas assim, mas quero continuar com o meu ofício de embelezar e encantar e viajar. Eu quero cada vez mais poder conhecer o mundo e poder trazer outras informações onde eu possa arquitetar no mundo de tudo isso em cima do estereótipo do qual você vem buscar para você sair satisfeito. E eu sempre digo em todos os programas que acima de tudo você, em primeiro lugar você, não é o filho, não é o marido, não é a vizinha, não é a amiga, não é não sei o que. Em primeiro lugar é você, você homem e você mulher, a gente se olhar, a gente se gostar
e ser agente daquilo que a gente quer ser. É o que você veio buscar. Porque às vezes a gente vai fazer uma mudança, seja na cirurgia estética, seja no próprio cabelo, enfim, naquilo que você vai buscar para melhorar você, aí você vai ter que se analisar se você quer fazer aquela mudança para você ou se você quer fazer para alguém e esperar da opinião de alguém. Então, acima de tudo, o melhor de tudo é você ter a certeza daquilo que você quer e fazer para você. E nessa trajetória toda de tantos cursos, tantos caminhos que percorremos aí, eu particularmente vou continuar percorrendo. Agradecimentos especiais para clientes assim que começaram comigo há 30 anos atrás e continuam comigo aqui no salão. É muito interessante o carinho e o amor que a gente tem, e nós sempre temos algo novo para dar, para oferecer, por estar sempre na estrada se atualizando e buscando as informações para fazer ela mudar. Por quê? Porque as tendências mudam. Existe muito retrô, elas vão e voltam, mas o ir e vir, que é gostoso fazer com que a gente tenha sempre essas grandes transformações. E a moda, ela não é só do cabelo, a moda não é só da roupa, a moda não é só da boca, a moda não é só da harmonização que hoje está em alta, a moda não é só do calçado, é um complemento. É o que neste ano a economia gerou para o universo, o condicionamento do ser humano de uma forma geral, de todas as pessoas, principalmente nessas questões políticas e evoluções de culturas, fazem com que nós tenhamos as necessidades das coleções, das evoluções para que a gente tenha uma tendência de moda. Então, um período atrás nós tínhamos roupas todas rasgadas, porque nós estávamos num período de oscilações econômicas, pessoas que não tinham muito dinheiro para você fazer uma alta costura, o universo estava bagunçado, e aí veio essa roupa toda rasgada, toda incerta, e depois você tem uma coisa tudo de assimetria, depois você vem de uma geometria onde passamos um ano assim, economicamente mais equilibrado no universo todo. Estamos agora mutilado, o mundo todo está muito desesperado devido à pandemia, que aí foi uma roupa muito despojada, leve, de um pijama, de um abrigo, de uma coisa mais formal, onde ficamos recolhidos para nós mesmos. Então é tudo interessante, que eu sempre digo, são ciclos, né? A vida da gente sempre são ciclos e nós estamos sempre que estar ligado nesse ciclo. Essas gerações de informatizações todas, tudo são ciclos. Então, isso é um pouquinho da minha história, ela é muito mais gigante do que tudo isso, e eu resolvi comentar um pouquinho desses históricos antes de chegar em Santa Maria e depois de chegar em Santa Maria. Então eu quero agradecer muito a todos que me acolheram, a todos que abraçaram a ideia de eu estar aqui, de esses 30 anos de eu ter construído todo o meu profissional, meu império de conhecimentos profissionais e a minha vida pessoal. Sou muito feliz de ter trazido a Shelly e o Cook, que me ajudaram a construir essa história aqui, meus irmãos, e hoje eles com os seus respectivos cônjuges e tal, e os filhotes. Então tudo é uma construção, onde não só a mim, como as famílias dos meus irmãos também aqui. E lamento Gonçalves, mais meu pai e o outro mano que está lá. Infelizmente a gente perdeu a mãe, e vocês há 3 anos e vocês acompanharam conosco. Então a história da vida da gente assim, ela é muito interessante, ela é muito gostosa. Viva a vida intensamente, venha viver conosco a alegria de bem-estar, que isso a gente pode lhe oferecer e trocar informações. Sempre que puder, passa aqui tomar um café conosco para que a gente possa sim trocar essas informações da vaidade. Então mais uma vez obrigado a Santa Maria, obrigado àqueles 4 grandes mestres que comecei, onde eu aprendi muito com eles. Depois eu botei a mochila nas costas e fui para a estrada para aprender o restante da história da minha vida, que, como eu mencionei, os primeiros, quem pegou nos meus dedos para começar a mexer nas tesouras, nos pentes, foi o Antônio, depois o Eroci, Miguel, Carlos. Então essas pessoas, e depois muitos profissionais do estado renomados, onde a gente participava de muitos eventos, muitos campeonatos, dos quais perdi muito, mas também ganhei muito. E às vezes quando a gente vai buscar uma informação, que seja lá em Paris, como a gente foi muitas vezes, não é o fato de ir lá do congresso não estar bom e a dica, puxa vida, investi uma grana e lá não aprendi, mas o transporte, esse translado, de eu ir até lá, com certeza no meio desta caminhada eu encontrei alguém que me respondeu aquilo que eu fui buscar. Então a gente só tem a ganhar, independente de quem está lá no palco fazendo qualquer menção, a gente só ganha. O fato de você dizer, eu vou sair buscar conhecimento, a gente só tem a ganhar.
Então esse é um lema que a gente tem aqui e a gente sempre fala para todos os colegas. Vamos sempre nos atualizar, vamos sempre buscar novidades para a gente estar com o cliente abraçado. Então um pouquinho do resumo de tudo isso, eu acho que já está legal assim. Durante esse mês a gente pode comentar mais algumas outras coisas. E obrigado mais uma vez a Santa Maria e a todos os clientes que me acompanharam, que acreditaram, que estão ainda conosco, e esses novos e os que estão por surgir e por vir. E o gostoso desses 30 anos, tem pessoas que passaram hoje, foram morar na Europa, na Ásia, na África, lá para o outro lado do mundo. Um dia passaram por aqui para fazer um estudo na universidade, voltaram aqui, primeira geração, segunda geração, terceira geração, são 30 anos. Fique com Deus. Obrigado, obrigado a toda a minha equipe e por todos os profissionais que já passaram um dia aqui dentro para trocar experiências com a gente. Todos tiveram uma parcela de contribuição e a essa equipe que está aqui junto. Tem profissionais há 20 anos aqui comigo, que é uma delícia, dos quais eu agradeço muito. E a minha família em especial. Um beijo carinhoso para vocês e muito, muito, muito obrigado.